como instrumento, Senhor, usa ele para falar conosco nesta noite, Deus. Toma ele, Jesus, com o teu poder, com a tua graça. Jesus, calça ele com um sapato de fogo, coloca sobre as mãos, põe, Senhor, autoridade, sobre a boca dele, autoridade. Senhor, que o que sai da sua boca, papai, não venha ser em vão, mas venha sair aquilo, papai, que vai penetrar o nosso coração e fazer com que, Senhor, saímos daqui diferente, Pai. Meu Deus, abençoa ele, Pai. Toma ele, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo, papai, que nessa noite, Senhor, estará, Senhor, o teu servo aqui para trazer o maná diretamente do céu, papai. Usa ele, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, abençoando e fortalecendo, vez e mais e mais e mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez, papai e senhor, amém? Meus irmãos, poder sentar, meus irmãos, por gentileza. Meus irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias em João 4, 3. Meus irmãos, eu fico muito feliz pela presença dos irmãos estar aqui essa noite conosco, né? Cada dia que passa vem um visitante, vem um, aí um não vem, outro vem. Aí quando Deus tocar no coração de todos, vem todos de vez, essa casa estará cheia. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico também muito feliz pela a bênção, né, que Deus deu para a nossa irmã Cidália, né? Porque, meus irmãos, imagina vocês como o diabo não está triste porque minha irmã está aqui essa noite. Imagina você a festa que está no céu pela nossa irmã estar aqui saudável essa noite, contando esse grande testemunho que Deus dá na vida dela. E se aconteceu isso na vida da nossa irmã, é porque Deus tem um propósito imenso na vida da nossa irmã, não só como na vida dela, mas na vida dos seus filhos, que já são usados por Deus aqui nessa casa. Nos ajuda muito esses meninos, juntamente com a sua mãe. A gente, quando essa senhora não vem, que esse menino não vem, nós ficamos, meu Deus, cadê? A gente sente um vazio. Se a gente sente um vazio, é porque a gente sente que faltou alguém na nossa vida. Aleluia. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Deus continue dando graça a vocês. Deus continue dando libertação. Amém, meus irmãos? Seja forte como a senhora está sendo. Meu irmão, põe aquele louvor para nós estar louvando. Meus irmãos, por gentileza, me desculpe mais uma vez, mas vamos se pôr de pé, meus irmãos. Eu sei que é domingo, estou cansado, mas vamos estar louvando, vamos estar se alegrando mais uma vez na presença de Deus, que Deus já falou conosco grandemente essa noite e vai falar mais ainda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, soberano Deus. Oh, é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, meu Deus. Oh, Deus, aleluia. Se a vida de você
para sempre, não é para a eternidade, é só para aquelas pessoas que não confiam no poder de Deus. Aleluia. Lembra daqueles ateus que falam que não acreditam no que não vê? Hoje eles estão acreditando no que não vê. Quem vê o corona? Quem vê o corona? Eles acreditam hoje. A partir do corona eles acreditam também que Deus existe. Aleluia. Oh, aleluia. Isso é só uma fase para aqueles que não confiam no nosso grande Deus. Eu acredito em Deus que a partir dessa pandemia, muitos ateus estão se rendendo na graça do nosso Deus, aleluia. E nosso Deus continua protegendo aqueles que o buscam em espírito e verdade. Nosso Deus continua protegendo aqueles que o verdadeiramente busca Ele. E aqueles que Deus leva, Deus tem um poder tremendo para confortar a família que fica nessa terra, aleluia. Isso é o que deixa nós fortes cada dia mais e mais. Isso é o que conforta nossos corações e saber que devido a essa prova, Deus está conosco, meus irmãos. Amém? Podemos se sentar, meus irmãos, dando glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Glória a Meus irmãos, ontem nós fomos um monte, né? Orar, buscar a presença de Deus, né? Nossos irmãos que deu o nome dos familiares para nós estar orando, nós orou, viu, nossa irmã Cissa? Seu propósito, Deus está resolvendo, irmão. Creia em Deus, busque que em breve chegará a sua vitória, amém? Meus irmãos, voltando aqui para o assunto, né? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, ou seja, quem batizava eram os discípulos de Jesus, não era Jesus que batizava, mas os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, né? Mas se os discípulos estavam com Jesus, então Jesus também, digamos para ele que Jesus também estava no mesmo barco, ou seja, Jesus que batizava. Então Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Ou seja, o Jesus ele já estava sabendo já com quem ele estava conversando. Então Jesus puxou assunto com aquela mulher: dai-me de beber, para saber, para aquela mulher começar a conversar com Jesus. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Os discípulos de Jesus tinham se apartado dele para ir comprar pão. Foi aí que ele chegou naquele lugar e se assentou perante aquele lago de água, ou seja, perante aquele poço de água, juntamente com aquela mulher, e pediu água. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque naquele tempo os judeus eles não se davam bem com os samaritanos, né, meus irmãos? Só que aquela mulher confundiu uma coisa, que não era qualquer um que estava falando com ela. Não era qualquer judeu que estava falando com aquela mulher, aleluia. Quem estava falando com aquela mulher naquele momento era um homem que não escolhe para quem ele dá a vitória. Era um homem que, independente do que aquela mulher fazia por trás dos panos, ele foi capaz de chamar e conversar. Meus irmãos, eu vou estar lendo isso até aqui. Na palavra de Deus, meus irmãos, fala que Jesus foi até aquele poço conversar com essa samaritana, pedir na verdade água para tomar, porque ele já vinha do deserto, ele já vinha bastante cansado e com fome. Então ele pediu para que os discípulos fossem comprar pão, ou seja, ele já estava em mente que ele queria estar sós com aquela mulher, porque os discípulos naquela época eles não deixavam o homem estar conversando sozinho com mulher, mulher está chegando até Jesus, porque eles protegiam Jesus. Lembra da mulher de fluxo de sangue que estava ali querendo Jesus e o pessoal sem querer deixar, e ela vem ali até conseguir tocar Jesus? Não era fácil chegar a Jesus, meus irmãos, mas quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, não precisa nós chegar até Ele, que Ele chega até nós. Ele
chega até a nossa situação, aleluia. Quanto menos você espera, é aonde Ele chega com providência na nossa vida. Por isso que o salmista falava: esperei com paciência no Senhor, porque ele sabia que no momento certo Deus ia agir na vida dele. Aleluia. Meus irmãos, quando Jesus pediu a essa mulher: dai-me de beber, meus irmãos, ela falou: mas por que você fala comigo? Porque a gente não se dá bem com o povo, né, os judeus. Aí Jesus falou para ela: se você soubesse com quem você está falando, você certamente me pediria água e eu lhe daria. Aí ela, no tom de zombação, creio eu, porque ela viu Jesus sem nada na sua mão, ela viu Jesus sem nada, que Jesus não andava com nada. Se os discípulos deles que andavam com os vaziados, com as comidas, Jesus só ia na frente. Então ela falou: mas você não tem nada, você não tem um balde, você não tem um vaso, como que você dá água? Aleluia. Ela achava que Jesus ia dar água para alimentar a sua carne, mas não sabendo ela que Jesus ia dar a água da vida eterna para aquela mulher. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Soberano e eterno Deus. Meus irmãos, mas foi aí que Jesus respondeu a ela: qualquer que beber desta água que você bebe, tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Aleluia. A água que Jesus nos dá, meus irmãos, essa água certamente você jamais terá sede. A água que Jesus nos dá, certamente jamais nós perderá nossa salvação. Porque quando a gente pensar em pecar, quando a gente pensar em querer fazer mal ao próximo, a gente vai lembrar que nós tomamos a água da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Mas disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque não mais tenho sede, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda continuou duvidando da palavra de Jesus. Ela ainda continuou achando que a água que Jesus ia lhe dar era a água que ela sempre tomava para estar alimentando sua carne. Aleluia. Meus irmãos, mas aquela mulher não estava entendendo o mistério de Jesus. Aquela mulher não estava entendendo o mistério de Jesus. É aí que Jesus entra no oculto. É aí que Jesus entra no oculto para mostrar que Ele é Deus. Aí é que Jesus entra no oculto para mostrar que Ele veio como Salvador dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, na palavra diz que quando Jesus viu isso, Jesus teve que entrar no oculto, falou: mulher, traz teu marido até a mim. Aquela mulher falou para ele: mas eu não tenho marido. Jesus falou: certamente você não tem marido, porque você teve 5, mas aquele que está na sua casa não é seu marido. Aleluia. Olha como Jesus faz. Mas, meus irmãos, só para você ter ideia como é Jesus. Jesus, ele não envergonha ninguém. A palavra de Jesus, meus irmãos, é palavra de salvação, é palavra de transformação. Aleluia. É palavra de restauração. Já a palavra de Jesus é palavra que liberta e edifica a tua casa. Basta só você crer, só você buscar. Aleluia. Meus irmãos, imagina você, Jesus falando para aquela mulher: aquele homem que não está na tua casa, certamente não é seu esposo. Você teve 5 esposos, mas aquele homem que está na tua casa não é teu marido. Imagina Jesus falando na frente daqueles 12 discípulos uma situação dessa. Naquela época você sabia que adultério era apedrejado. A pessoa era apedrejada. E se Jesus fala que aquele homem que estava na casa dela não era esposo dela, certamente aquele homem tinha uma mulher. Porque se Jesus falou: você tinha 5 esposos, presta bem atenção, você tinha 5 esposos, ou seja, deve ter acontecido algo com eles. Então, meus amados, se aquele homem estivesse na casa dela, poderia ser o 6º esposo. Então Jesus não ia falar. Jesus não ia falar que ela estava com o homem. Jesus ia falar: você estava com o seu 6º esposo. Então certamente aquele homem era comprometido, aquele homem.
Mas é como eu falo, quando Jesus quer falar com você, Ele chega pessoalmente para você através de sonhos. Ele usa o profeta para chegar até você. Aleluia. Não chegar aqui em cima e tá falando mal de você na frente de todos. Glória a Deus. Meus irmãos, você perceba na pequena palavra que diz que Jesus, ele foi sozinho até aquela mulher. Jesus não fez vergonha alguma naquela mulher. Foi aonde aquela mulher falou: eu não tenho esposo. Aí ele falou: certamente você não tem esposo, mas certamente aquele homem que está na sua casa não é seu esposo. Foi ali que ela começou a crer que Jesus era o profeta. Foi ali, através de Jesus revelar o oculto da vida daquela mulher, que ela falou: realmente você é o profeta de Deus. Glória a Deus. Mas ainda ela tinha Jesus como profeta. Ainda ela não tinha Jesus como salvador da sua vida. Meus irmãos, olha como é difícil. Olha como é difícil. Mas presta atenção que Jesus jamais, dependendo da nossa fé, esfraqueja, dependendo da nossa fé, e lá embaixo, mas Jesus não desiste de nós. Aleluia. Jesus poderia muito bem estar insistindo naquela mulher, só ir ao contrário, Jesus falava: sabe de uma, desiste. Mas Jesus não desiste dos seus. Jesus, ele não desiste dos seus escolhidos, meus irmãos. Você pode estar passando prova, tá? Eu também estou passando prova, glória a Deus. Mas nós estamos passando prova, sabendo que lá na frente será resolvido e a gente vamos estar felizes cantando o hino da vitória. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorares o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. Para aqueles que não sabem, Jesus, quando desceu à terra, ele veio para os judeus. Por isso que ele falou isso aqui. Ele não tinha feito ainda aquele milagre com aquela mulher que não fazia parte do povo judeu, do povo de Israel. Então, Jesus, naquele momento, ele ainda estava para os judeus, não para os gentios. Foi através dali, meus irmãos, que Jesus começou. Jesus falou isso, que é através dos judeus que vem nossa salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, mas mesmo assim essa mulher ainda falou que Jesus era profeta. Aí ela pegou e falou para Jesus. Foi onde ela teve confirmação que Jesus era o Filho de Deus. Ela chegou para Jesus e falou: mas a hora vem. Mas a hora vem. Mas a hora vem. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus falou: e Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, ele nos anunciará isso. Meu Deus do céu. Já não bastava o que Jesus tinha falado. Jesus foi no culto dessa mulher. Jesus, ele falou que ia dar a água da vida para essa mulher. E essa mulher ainda falou que sabia que o Messias ainda ia vir. Aleluia. Olha o que Jesus respondeu para essa mulher. Glória a Deus. Jesus respondeu para essa mulher, aleluia: eu sou, glória a Deus, eu sou o Filho de Deus, aleluia. Eu sou o voz que fala contigo, mulher. Eu sou o Filho de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas aí essa mulher saiu naquela felicidade, ela falou: realmente esse homem é Filho de Deus. Aí saiu pregando a palavra de Deus. Ela saiu evangelizando. Olha que maravilha, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero falar para essa noite que a fé dos irmãos só tende a crescer. Só tende a crescer ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar na casa de Deus constante. Por isso que nós devemos estar buscando constante. Meus irmãos, Jesus é grande. Jesus é maravilhoso para nos livrar do mal. Jesus é maravilhoso, meus irmãos, para quando a situação estiver difícil. Ele nos dá força, aleluia. Você lembra daquele cego de Jericó? Só para aumentar a sua fé essa noite. Aquele cego de Jericó
o povo não queria deixar aquele homem gritar, aquele homem cego gritar, e eles estão gritando: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aleluia. Mas Jesus era filho de Davi ou filho de José? Jesus era filho de José, mas era descendente de Davi. Jesus era descendente de Davi, né? Meus irmãos, olha para você ver a fé daquele homem Jesus. Ele poderia estar gritando: Jesus, filho de José, tem misericórdia de mim. Mas ele não achou que era digno chamar Jesus de um filho de um carpinteiro, aleluia. Ele chamou Jesus, filho do rei, tem misericórdia de mim. Jesus, filho do rei, tem misericórdia de mim. Jesus, segundo o coração de Deus, tem misericórdia de mim, aleluia. Ele não achou, meus irmãos, que Jesus era merecedor de ser chamado filho de um carpinteiro, porque aquele carpinteiro só cuidou de Jesus. Aquele carpinteiro só cuidou até Jesus, na verdade, vir andar. Porque na palavra de Deus fala que quando José foi com Maria no templo, eles se perderam, voltaram para casa, depois procuraram: cadê Jesus? Jesus já estava fazendo a obra, pregando desde criança, aleluia. Então José, ele só teve a participação de cuidar até aquele menino começar a andar, saber a verdade. Então, meus irmãos, Jesus é maravilhoso, é desse jeito. Jesus, ele é digno de ser chamado filho de Davi, porque Davi, como diz a palavra, é o segundo coração de Deus. Davi é o segundo coração de Deus. Então por isso esse homem falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi onde aquele homem foi curado. Aquele homem, na palavra de Deus fala que aquele homem voltou a enxergar pela sua fé e por ele exaltar Jesus no mais alto dos altos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa noite eu não sei porquê, mas a pregação é só para aumentar a nossa fé. A pregação dessa noite é só para você sair daqui na certeza que Jesus está contigo. Essa pregação dessa noite é só para você sair daqui 100% sabendo que Jesus está na frente dos seus projetos. Jesus está na frente dos seus negócios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus contou uma parábola, meus irmãos, do juiz iníquo e a viúva. Meus irmãos, aquele juiz, na palavra de Deus fala, na parábola fala que aquele juiz, olha como Jesus ele explicava claramente. Na palavra de Deus fala que aquele juiz, ele não confiava em Deus. Fala assim, não confiava em Deus e muito menos nos homens. Então ele se achava que ele era todo poderoso na terra. Ele se achava. E essa viúva chegava perante esse juiz e falava: resolve minha causa. E aquele juiz nada. Resolve minha causa. E aquele juiz nada. E aquela mulher importunando aquele homem, importunando: resolve minha causa, resolve minha causa. E aquele homem não resolvia a causa de ninguém, porque ele não tinha medo de Deus, quanto mais do ser humano na terra. Então ele achava que era ele e mais ninguém. Meus irmãos, mas de tanto aquela mulher insistir, a parábola fala, Jesus fala na parábola que aquele juiz falou: de tanto essa mulher me importunar, eu vou resolver a causa dele. Você acha que você ora demais? Você acha que você busca demais? Você acha? Meu Deus, se você acha que você busca demais, busca mais. Busca mais. Quanto mais você buscar, mais sua vitória está perto de ti. Quanto mais você adorar, mais seu marido está voltando para a sua casa. Quanto mais você adorar, seu filho está saindo da biqueira. Quanto mais você buscar, aleluia, a enfermidade da sua casa está sendo milagrosamente curada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas não desista. Faça como essa mulher, não desista. Não desista. Você orou hoje e não deu certo, ora amanhã que amanhã pode dar. Se amanhã não deu certo, ora no outro dia que pode dar. Assim como eu falei anteriormente, meus irmãos, o mundo gira. O mundo gira. Nós não vivemos só de atribulações nessa terra. Para a gente que somos evangélicos, nós não só vivemos
Nós não só vivemos, meus irmãos, nós não só vivemos de lutas, nós não só vivemos de angústia, porque é como na palavra de Deus fala, né? Que a gente, meus irmãos, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por prova, mas Jesus está na frente da nossa prova. Quando a gente achar que nosso barco vai afundar, Jesus está no barco para falar: filho, eu estou contigo nessa tempestade da sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não fica nada que Deus não resolva na sua vida enquanto há vida. Aleluia. Vocês lembram, meus irmãos, quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Ele conseguiu ver a face de Deus? Conseguiu. Deus não deixa nada que nós peçamos em vão. Ele conseguiu, eu vou provar para vocês que ele conseguiu. Tem muitos conhecedores da palavra de Deus aqui que falam que Moisés ele não conseguiu, mas ele conseguiu ver a face de Deus. Você sabe por que ele conseguiu ver a face de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus foi mais 3 dos seus discípulos para o monte orar. E chegando naquele monte, a aparência de Jesus foi transfigurada, ficou parecendo uma luz do sol, aleluia. E a palavra de Deus fala, glória a Deus, que Moisés estava do lado de Jesus juntamente com Elias, aleluia. E na palavra de Jesus ele fala que quem vê a mim, vê ao Pai, glória a Deus. Quem vê Jesus, vê a face do Pai, aleluia. Então Moisés teve que descer na terra para ver a face de Deus, glória a Deus, aleluia. Deus cumpriu o milagre de Moisés na terra ou no céu? Deus cumpriu o milagre dele aqui na terra. Ele subiu numa carruagem de fogo, aleluia. Ele subiu, ele morreu, perdão, meus irmãos, ele morreu, ninguém achou seu corpo. Mas esse milagre, ele teve que, na verdade, esse pedido que ele fez com Deus, ele teve que descer na terra, porque ele pediu aqui na terra. O que você pede aqui na terra, você tem aqui na terra, aleluia. Se você pede sua salvação aqui na terra, você tem sua salvação aqui na terra. Glória a Deus. Então a palavra de Deus fala que Jesus estava juntamente com Moisés e Elias. E a aparência de Jesus estava transfigurada, parecendo a luz do sol. Ou seja, ele estava com a imagem de Deus, justamente para Deus cumprir o que Moisés pediu. Moisés falou: Deus, deixa eu ver tua face. Deus falou: Moisés, você não tem como ver minha face, porque nenhum homem na terra consegue ver. Mas você vê que Deus deu um jeitinho, e depois de 700 anos ou mais, ele fez com que ele descesse na terra e visse a face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus não deixa nada. Deus não deixa nada. É só nós buscar com seriedade. É só nós buscar com verdade que Ele nos honrará nessa terra. Ele fala, na palavra dele mesmo fala, que cada vez que nós se acharmos fracos, é onde nós estamos fortes. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho mais um exemplo para aumentar a nossa fé nessa noite. E está encerrando. Meus irmãos, lembra que o povo do Egito, quando foram para o deserto, que Moisés abriu o mar vermelho? Meus irmãos, a palavra de Deus fala que pela manhã vinha o redemoinho, os protegendo do sol, porque o sol era muito forte lá no deserto, era e é até hoje. E fala que pela noite tinha uma luz de fogo para vir fazendo com que se formasse dia para que eles continuassem. Olha o tanto de coisa que esse povo viu no deserto. Viu ser o mar aberto, andou perante umas paredes de água e atravessou. Chegando lá na frente, eles avistaram um lago conhecido por nome Mara. Vocês lembram aquela mulher chamada Noemi, que quando chegou perante os seus guardas, que os guardas falaram: aquela não é a Noemi? E ela pegou e falou: não me chama Noemi, me chama de Mara, a amargurada. Então é porque ela fala desse lago, que é conhecido por nome Mara. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala que nesse lago Moisés jogou os gravetos e essa água se tornou limpa. Ou seja, essa água para aquele povo começou a ser a água da transformação para aquele povo. Essa água
que era suja, essa água que era amarga, não tinha possibilidade nenhuma de tomar. Deus foi e a limpou, e aquele povo todos conseguiram tomar daquela água. Aleluia. Foi ali que aquele povo começou a mudar a sua cabeça.